Olá a todos! Essa é mais uma daquelas histórias de vida que fazem a gente pensar duas vezes antes de desistir dos desafios que a vida nos reserva. César Melo nasceu numa fazenda produtora de cacau e seringa no interior da Bahia, no município de Una. Como não havia escola na roça, ele aprendeu a ler sozinho aos 12 anos. Quando completou 15, o César ainda estava na quinta série. Foi quando teve sua primeira aula de inglês e se apaixonou pelo idioma. Foi vivendo em Brasília, no Distrito Federal, que com muito esforço, dedicação e apesar da crítica de muitas pessoas que diziam que ele tinha ficado maluco, o César aprendeu o idioma e alçou voos que muita gente duvidou que ele fosse capaz. Pensa que acabou? Tem mais. Muita história boa para contar. Vamos para Camaçari, na Bahia, Barra do Pojuca, conhecer a Escola Ambiental Fundação Ecoeducativa Fred Dantas, uma iniciativa que começou há 22 anos, que ensina música e cidadania ao mesmo tempo e une preservação da natureza com educação formal, artística e social no meio da Mata Atlântica. Olá, tudo bem? Meu nome é César Melo e eu gostaria de contar minha história para você. Eu nasci em Una, no município de Una, numa fazenda que eu não lembro o nome agora, mas os meus pais me contam que era uma fazenda produtora de cacau e seringa. Meu pai era cortador de seringa, foi lá que eu nasci. Nasci numa roça, por assim dizer. Morei nessa roça até os 4 meses e quando os meus pais foram morar na cidade de Itabuna. E aí eu morei em Itabuna mais ou menos até os 5 anos. Quando eu tinha mais ou menos 5 anos, eu comecei a morar em roças, em fazendas produtoras de cacau. Eu morei, por exemplo, eu lembro da maior parte da minha infância, eu passei numa fazenda de cacau chamada Jubiabá, que fica no município de Ituberá, na Bahia. E ali eu fiquei até mais ou menos os 10 anos. Quando eu tinha mais ou menos os 10 anos, os meus pais foram morar em Feira de Santana. Meus pais foram morar em Feira de Santana e foi ali que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu aprendi a ler na escola, mas o engraçado é que eu aprendi a ler na Bíblia. Eu li, a primeira coisa que eu li na minha vida foi um versículo de João, capítulo 1, versículo 1. E é um versículo que ele fala sobre a criação. Do início da vida. Eu fiquei muito animado, caramba, eu consegui ler. E eu sempre, não sei porque, acho que a partir desse momento eu sempre tive eu gosto muito de aprender. E foi assim que eu comecei a ter o interesse por inglês. Eu tive a minha primeira aula de inglês quando eu tinha 15 anos, estava na quinta série. E eu fiquei encantado, porque eu ia ter a oportunidade de aprender a falar inglês. Só que aconteceu um problema, eu adquiri um verme chamado cistosoma, que quase me matou. Eu fui pescar com a minha mãe e nisso ela pediu para eu ir pegar o caco de iscas que ela tinha caído na lagoa. Eu entrei para pegar, acho que eu devo ter engolido e eu adquiri esse verme, quase morri. Quando eu voltei para fazer a minha primeira prova de inglês, depois de quase 40 dias sem ir para a escola, eu fiz a minha prova, tirei uma nota muito baixa, a professora me disse que eu era burro. Aí eu fiquei com raiva da professora e queria provar para ela que eu não era burro e aí quis aprender a falar inglês. E foi assim que eu aprendi. Eu sou intérprete e volta e meia eu sou chamado pela Caritas para poder fazer trabalho de interpretação para a Caritas. Então eu já fiz muitos trabalhos, por exemplo, com a área de direitos humanos, na área de trabalho escravo,
pessoas indígenas. Já fiz alguns trabalhos aqui dentro desse templo, mas não na qualidade de religião, mas sim trazendo diplomatas, pessoas de alto escalão de governos para conhecer a catedral. E o meu trabalho, em termos de ajudar pessoas, é através do meu trabalho de intérprete, aonde eu presto serviço, por exemplo, a entidades como a Caritas e outras organizações. Eu vim de família muito humilde, então, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar, eu tinha que arrumar alguma forma de ganhar dinheiro. Eu morava num bairro muito pobre, então meus amigos andavam de tênis, andavam sei lá, relógio, eu queria ter aquelas coisas também. Então, a única forma de ter essas coisas era trabalhando. E a forma de trabalhar naquela época, como não tinha qualquer tipo de qualificação, como não tinha qualquer tipo de programa para menor aprendiz, por exemplo, eu fui obrigado a trabalhar de ajudante de pedreiro. Só que eu odiava, porque era muito pesado, ser ajudante de pedreiro é pesado, porque o pedreiro, principalmente na hora que ele está construindo a casa, ele é um dragão, que nunca se sacia. Você coloca o tijolo, ele quer mais, você coloca cimento, ele quer mais. Ele nunca está saciado, então eu ficava com raiva daquilo, porque toda hora eu tinha que estar trabalhando. Aí foi quando eu realmente quis aprender inglês. Só que tinha toda a construção, né? Você tem a primeira parte, que é a parte pesada, mas aí vem a parte do reboco. Eu adorava reboco, porque no reboco você vai lá, coloca o cimento, tal, o cara enche a parede de cimento e ele tem que passar o sarrafo, ele tem que passar o negocinho lá para poder polir, ele tem que... Enfim, ele tem que fazer o trabalho dele, enquanto isso eu ficava estudando inglês. Era uma maravilha, adorava fazer isso. E aí eu fui trabalhar na casa do arcebispo de Feira de Santana, não lembro o nome dele agora, um senhor maravilhoso, bem carismático ele. Só que ele tinha uma sobrinha, e essa sobrinha dele, ela estava com dificuldade no exercício de inglês e tal. E eu cheguei lá na cozinha, vi que ela estava com dificuldade, estava meio triste. Falei, poxa, o que você está estudando? Ela, eu estou estudando inglês. Falei, eu posso te ajudar? E aí eu não lembro quem foi, não sei se era a mãe dela, alguém da família. Eu sei que alguém ficou revoltado. Poxa, você querendo, um ajudante de pedreiro, querendo ensinar inglês para minha sobrinha, não sei o que e tal. E eu achei aquilo engraçado, né? Porque eu de fato sabia. Podia ser ajudante de pedreiro, mas eu realmente sabia. Eu tive algumas situações que me deixaram muito triste, mas mesmo quando eu ficava triste, eu sentia vontade de provar para aquela pessoa que o que ela estava falando estava errado. E isso fazia com que eu sentisse vontade de aprender cada vez mais. Eu acho que essa coisa de... Eu nunca me deixei me abater por críticas. Eu nunca me deixei ser levado por palavras de desânimo, porque isso foi o que eu mais ouvi ao longo da minha vida. E por não ter ouvido essas pessoas, por não ter dado ouvido a essas pessoas, é que hoje eu posso fazer o que eu faço, eu trabalho, eu faço uma coisa que eu amo, viajo o mundo. Já tive a oportunidade de viajar praticamente lugares que pessoas que têm muito dinheiro nunca imaginaram estar, na situação que eu estava, e isso é muito gratificante, né? E você que fica falando para as pessoas não conseguir, que elas não vão conseguir, como aquelas pessoas que diziam para mim que eu nunca ia conseguir porque eu era pobre, preto e ajudante de pedreiro. Cara, eu acho que você precisa, sabe de quê? Você precisa acreditar mais em você. Porque isso que você diz para as outras pessoas, na verdade você está dizendo para você mesmo. Só que você não tem coragem de admitir. Então talvez você precise um pouco, sabe de quê? De Deus, de amor próprio. Talvez você precise olhar para o espelho e pensar, o que eu quero deixar de legado para o mundo? Qual é a mensagem que eu quero deixar para o mundo? Quando as pessoas lembrarem de mim, qual é a mensagem que vem à cabeça delas? Eu sou aquela pessoa que incentivou as pessoas a serem o que elas são? Eu sou aquela pessoa que ajudou as pessoas a se tornarem o que elas realmente nasceram para ser? Porque se você parar para pensar, o que tem de diferente entre você e o seu ídolo? Absolutamente nada. Biologicamente nós somos todos iguais. Não existe absolutamente nada que um outro ser humano alcançou que você não consiga. Eu tive coragem de correr atrás dos meus objetivos. Eu tive coragem de lutar pelos meus sonhos. Siga teu caminho. Vá em frente. Siga em frente. A vida é linda, velho. Tem coisas maravilhosas que você pode viver. Que som tem o vento deste lugar? Tem barulho de infância, de sonho,
de conquistas. Quantas crianças sentaram e sentam todos os dias neste balanço? Num vai e vem de sonhos, de expectativas, balançando a cada adversidade. Num vem e vai de esperança. Há 22 anos, um músico, um maestro, criava em Barra do Pojuca, Camaçari, na Bahia, a Fundação Ecoeducativa Fred Dantas Escola Ambiental. Um projeto destinado a crianças e jovens carentes, com atividades pedagógicas convencionais e também com o ensino da música, da ecologia e das artes. Uma iniciativa que une preservação da natureza com educação formal, artística e social. E é um diferencial, porque não há aqui na região de Barra do Pojuca, não há outro projeto que ofereça o forte musical. Num lugar com poucas possibilidades, quando a oportunidade chega, é agarrada com unhas e dentes. Como existia um propósito, a falta de giz e a lousa não os impediu de aprender e seguir adiante. Quando tudo começou e faltava giz, tem um lugar lindo que assim, sabe? Todos têm que passar e saber a história, que é o Cajueiro. Cajueiro, ele tem uma anomalia natural dele, que ele servia de banco para essas crianças. Onde elas sentavam, quando faltava giz, na época, né? Quando faltava giz, então pegávamos um graveto e íamos para o chão a escrever, fazíamos tudo o que era preciso, só que no lugar de ser no caderno, era no chão. Então, como aqui tem bastante área, isso era maravilhoso. E eles amavam a questão de mexer com a terra, a questão de estar em contato com o solo, né? Com terra, coisa boa. Então, aprenderam a escrever, muitos deles, no chão. O maestro Fred Dantas, uma pessoa espetacular, maravilhosa, que ama estar com essas crianças, entendeu? Pegar o ofício dele, né, o trabalho dele e passar para essas crianças juntamente com esse projeto que veio assim abraçar crianças que na época só não, até hoje, é a única escola que tem música de graça, é aqui, certo? Então, acho que veio fazer parte da vida dessas crianças abrilhantar esse crescimento dessas crianças, desenvolvimento delas e a parte pedagógica também, né? Além da parte pedagógica, que é de educação infantil até o 5º ano, nós temos também aula de música, nós temos a horta, temos outros projetos ligados à prefeitura. Mas ligado ao projeto, a música é o grande sucesso, é forte, e a horta. É muito gratificante ser fruto desse projeto e saber que Deus está na minha vida, me ajudando, me dando força sempre. Educação, preservação do meio ambiente e a arte são o tripé para mudar realidades e ampliar sonhos.